Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o jornal com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Vamos aos destaques da edição de hoje. Balanço das sessões. Confira o que foi debatido pelos vereadores em plenário. Lei aprovada na Câmara cria programa de reintegração ao mercado de trabalho para pessoas em processo de reabilitação e recuperação de dependência química. E mais do Legislativo. Vereadores aprovam um projeto que cria o programa Cuidando dos Romeiros para trazer mais segurança aos peregrinos durante a caminhada da fé. Saúde e inovação. O Hospital Municipal realiza coleta de membrana amniótica. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje com os destaques dos projetos aprovados em plenário na última sessão. Confira quais foram as principais propostas apreciadas pelos vereadores. 8 projetos foram aprovados durante a 61ª sessão do ano, sendo 4 deles propostas enviadas pela Prefeitura que corriam em rito urgente. A primeira delas é o projeto de lei complementar que institui um programa de incentivo ao pagamento de débitos inscritos na dívida ativa do município no exercício de 2025. A proposta busca criar mecanismos para que contribuintes possam regularizar a situação fiscal por meio de condições acessíveis. De acordo com o texto, no pagamento à vista, dívidas de até R$50 mil terão 100% de desconto nos juros. A taxa de desconto altera em valores maiores, mas pode chegar a 90%. Outro projeto aprovado permite alterar a lei conhecida como Fundo de Quintal e incentiva o empreendedorismo ao permitir a instalação de pequenos negócios em imóveis residenciais de São José. Mas é preciso seguir algumas regras, como limite de até 30% da área construída, sendo o tamanho máximo de 120 metros quadrados. O imóvel precisa ter habite e acesso independente da residência e está proibido o consumo no local. Entre exemplos de negócios que estariam incluídos na lei estão comércios, serviços de estética ou fabricações caseiras. Também foi aprovado o projeto que autoriza o município a estender o prazo inicial das obras de ampliação do Centro de Tratamento Infanto-Juvenil Fabiano Macedo de Moraes, do Hospital do GAC, para mais 24 meses. Segundo a matéria, o pedido partiu da diretoria do hospital em função de déficits orçamentários. O último projeto, enviado pela Prefeitura e aprovado em plenário, permite ao Executivo contratar financiamento no valor de R$48 milhões para a viabilidade do Programa Habitacional Pró-Moradia. Os recursos serão destinados para obras e urbanização em 8 bairros regularizados nas regiões leste e sudeste da cidade. E a educação foi tema de um projeto aprovado apresentado pelos vereadores Cláudio Apolinário e Zé Luiz, que institui na rede municipal de ensino o Ciclo Municipal de Valorização da Norma Culta da Língua Portuguesa. O projeto estabelece diretrizes para a realização de práticas educativas como oficinas, premiação de alunos e atividades literárias que estimulem o domínio gramatical e linguístico. Já na segurança, uma matéria aprovada de autoria do vereador Sena e assinada por outros 19 parlamentares vai criar na cidade o programa de monitoramento por drones Olho Vivo. O projeto visa apoiar o patrulhamento no combate a crimes, além de fiscalizar áreas públicas e os fluxos. A proposta também tem cunho ambiental e os drones poderão ser usados para mapear áreas de risco e degradação ambiental. Ainda falando de programas municipais, outro projeto que recebeu aval favorável dos parlamentares vai instituir na cidade o programa Via Viva. A matéria, de autoria do vereador Marcão da Academia, tem como objetivo interditar ruas da cidade aos domingos
para que nos locais sejam realizados eventos culturais e de lazer. E para facilitar os atendimentos públicos na cidade, outro projeto aprovado, este do vereador Renato Santiago, autoriza a implantação de atendimento por inteligência artificial no canal 156 da Prefeitura. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas-feiras, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Ainda no Legislativo, um projeto de lei aprovado na Câmara autoriza a criação do programa Cuidando dos Romeiros. A ideia é fazer uma rota segura para a caminhada dos peregrinos que passam por São José. Nos últimos 5 anos, mais de 50 acidentes envolvendo romeiros foram registrados na região. Por conta disso, a lei visa trazer mais segurança para quem passa a pé pela cidade rumo à Aparecida. Todo mês de outubro, milhares de romeiros seguem pela Via Dutra em direção ao Santuário de Aparecida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram quase 40 mil este ano. Mas a falta de sinalização, policiamento e acostamentos seguros tornam a jornada mais arriscada. Sheila, de Guarulhos, faz o percurso há 4 anos e conta que falta estrutura para quem segue a pé. A pista em si está bem precária, né? Então, eu acredito que a gente deveria ter assim um lugar, né, ou mais sinalização para todos os romeiros andarem na pista com mais segurança. O poder público poderia isso, né, providenciar mais sinalização, destacar mais um caminho próprio para o romeiro, né? Porque o motorista ainda não é todo mundo que respeita a sinalização, né? Policiamento. Nos últimos 5 anos, mais de 50 acidentes envolvendo romeiros foram registrados na região. Para mudar essa realidade, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Cláudio Apolinário que cria a iniciativa chamada Cuidando dos Romeiros. A ideia é criar rotas oficiais bem sinalizadas e exclusivas para os peregrinos. A gente tem muitas pessoas indo ao caminho de Aparecida nessa época do ano. Uma época que nós estamos falando aí, segundo os dados de 2024, mais de 35 mil pessoas passaram por São José dos Campos, falando em apenas 15 dias, né, do mês de outubro. E tivemos aí 49 acidentes e 16 mortes, o que é um número, no meu entendimento, muito relevante, né? Uma morte já é importante, imagine 16 mortes. Então esse projeto tem como foco a gente ajudar os romeiros nesse processo de caminhada, de romaria até Aparecida, criando esse caminho seguro, junto com as forças de segurança, através da São José Unida, fazer uma parceria que envolva todas as forças de segurança para que eles possam chegar até lá com total segurança. Entre as ações previstas estão campanhas de conscientização para motoristas e a implementação de pontos de apoio com água, banheiros e orientação ao longo das rotas. Uma das vertentes seria a criação de campanhas de conscientização, tanto dos romeiros quanto dos motoristas, né? Nós temos muitos motoristas que, ao invés de entender este momento e ajudar um processo, acabam ficando com raiva. A gente tem motoristas que acabam estando embriagados, a gente tem motoristas que acabam, de repente, jogando o carro em cima de um romeiro ou buzinando. Isso não ajuda no processo. Uma das minhas propostas, inclusive, junto ao governo, e aí, repito, cabe a regulamentação ao governo, mas é de nós termos pontos de apoio para que já fique definido onde que os romeiros vão parar, onde eles vão beber água, qual é o local para eles pararem de forma segura, para que eles possam preservar a vida e a saúde naquele momento. O projeto também busca fortalecer o turismo religioso, setor que tem impulsionado a economia de muitos municípios da região. E para que mais peregrinos possam trilhar o caminho da fé até a cidade de Aparecida, a cobrança dos especialistas é por mais infraestrutura. Segundo esse consultor em segurança viária, é preciso adaptar as estradas para receber os romeiros. Sempre fazer a segregação do pedestre com relação ao fluxo de veículos, tá? Então, onde você tiver a possibilidade de criar um passeio, né, um calçado para poder os pedestres circularem por ali, segregados da pista, é a melhor saída. Enquanto você tiver pedestre, mesmo que no acostamento, fazendo a peregrinação, você vai ter exposição deles com relação ao fluxo de tráfego. Isso é fato. Para quem está na estrada, cada gesto de apoio faz diferença. Em São José dos Campos, voluntários da tenda Bem TV oferecem água, alimentação e orientação sobre rotas mais seguras
baseadas nas instruções da PRF. A gente sempre orienta o que a PRF passa para a gente, andar no contrafluxo, não andar à noite. Se por acaso andar à noite, andar bem sinalizado, com faixa refletiva, colete refletivo. E o ideal seria ter um caminho, o ideal do sonho seria a gente ter um caminho seguro para ir. Os fiéis querem um futuro mais seguro para quem parte em romaria. E é isso que espera o vereador Cláudio Apolinário a partir da aprovação do projeto. Com um percurso exclusivo e seguro para os romeiros, a segurança vai ser prioridade no trajeto. A minha esperança, e falo agora como legislador e quem conseguiu aprovar a lei por unanimidade na casa. O meu sonho de consumo é que daqui a 5 anos nós tenhamos a notícia de que na região de São José dos Campos não teve nenhum acidente, ou ainda que tenha tido algum acidente, nenhuma morte. Porque se isso acontecer, eu já me dou por satisfeito e entendo que o mandato cumpriu o seu dever. Agora vamos falar de mobilidade urbana. Parar quando o sinal fica vermelho é uma obrigação para qualquer motorista. Mas em alguns casos, essa lógica poderá ser alterada aqui em São José. É que a Câmara aprovou um projeto de lei que cria na cidade o programa Fluir. A matéria vai permitir a conversão à direita em algumas ruas, mesmo com o semáforo fechado. Parar quando o sinal fica vermelho é uma ação obrigatória para qualquer motorista. Mas em alguns casos, essa lógica poderá ser alterada aqui em São José. É que a Câmara aprovou o projeto do vereador Cláudio Apolinário, que cria o programa Fluir. A matéria vai permitir a conversão à direita em algumas ruas, mesmo com o semáforo fechado. Segundo o vereador, a medida, baseada no Código de Trânsito Brasileiro, busca dar mais agilidade ao tráfego da cidade. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Coreia do Sul, basicamente boa parte da Europa, utilizam essa lógica do direita livre. Observando a lei brasileira, artigo 44 do CONTRAN, também diz que a direita livre nós teríamos essa possibilidade. Verifiquei em São José dos Campos, não havia essa lei estabelecida, e aí nós criamos a lei que é exatamente para dar mais fluidez ao trânsito. A lei já foi sancionada e a implantação será gradual. Os primeiros testes começam em 31 ruas selecionadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Foram escolhidos trechos sem cruzamentos diretos para garantir uma adaptação segura. Várias vias em São José dos Campos eu passo e já olho para minha esposa e digo para ela assim, aqui dá a direita livre. Ou seja, vias em que não há cruzamento nenhum de carros, por exemplo, e que não tem também nenhum pedestre. Então o farol ele ficou vermelho, a pessoa fica parada aguardando, não tem nenhum pedestre e não teria problema nenhum em ela fazer essa virada à direita. Hoje o tempo é muito raro, a gente precisa de tempo para fazer tudo. Então, entrando à direita com facilidade, a gente vai dar mais fluidez no trânsito, mas também vai dar mais qualidade de vida para o cidadão josense. A segurança de pedestres e ciclistas é a prioridade. A lei exige sinalização específica e só permite a conversão em locais seguros. Segundo o especialista do Observatório Nacional de Segurança Viária, assim que a medida for executada, será necessário reforçar a sinalização tanto para pedestres como para os motoristas. Ela é extremamente necessária para que também o condutor identifique onde ele pode fazer essa conversão. Então, quando a gente fala, eu implanto isso em 3, 4 vias do município, não quer dizer que todas as vias do município ele vai ser possível essa conversão. Até porque tem muito a necessidade de se olhar a geometria da via, o tempo de deslocamento daquele cruzamento semaforizado, qual que é o volume de tráfego do pedestre, se está no entorno de uma área escolar ou não. De acordo com o artigo 3º da lei, o programa Fluir prevê que o poder público promova ações de orientação para a população. A expectativa é que esse período de adaptação dure 6 meses. Primeiro vai ser vias que não tem cruzamento nenhum de carro, que é exatamente para mudar a cultura do motorista de São José. Uma vez mudada a cultura, aí se amplia para outros pontos, aí vai para uma segunda fase. Nessa segunda fase, onde há cruzamento de veículos, mas não um cruzamento efetivo, ou seja, veículos que estão indo na mesma direção, mas que na primeira via, a via da direita, poderão entrar com tranquilidade. Então, ou seja, haverá contato de veículos, mas numa primeira pista e numa segunda pista. Então eu acredito que isso a gente vai demorar aí pelo menos uns 6 meses para que tenha essa primeira fase absolutamente implementada. A mudança
precisa ser monitorada de perto para avaliar a eficácia e garantir a segurança. A fiscalização é importante para buscar o equilíbrio entre agilizar o trânsito e proteger vidas. É um tipo de intervenção que ela é mais barata, mais simples, mas requer toda essa atenção e toda essa sinalização e também o acompanhamento aí tanto da educação da mobilidade quanto de um agente de mobilidade para poder estar orientando essas mudanças. Outro projeto aprovado aqui na Câmara quer trazer mais conscientização para a população sobre o cuidado com os rios. Através do programa O Rio Começa Aqui, a ideia é informar que o lixo descartado de forma incorreta polui a água dos córregos e os rios do município, o que pode contaminar a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. A preservação dos rios da cidade também tem relação com o cuidado das bocas de lobo. Essa é a mensagem de um projeto aprovado na Câmara. A matéria, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, pretende criar na cidade o programa O Rio Começa Aqui. O objetivo é alertar os moradores sobre a conscientização do descarte irregular de lixo que vai parar nos bueiros da cidade. A motivação nossa foi de sempre estar olhando para o meio ambiente, né? De preservar o meio ambiente. O poder público tem essa função, né, de estar atento às questões ambientais. E nós sabemos que o rio, os afluentes que vão aos rios, né, eles estão ali aos nossos olhos diariamente, né, nas ruas, os bueiros, né? Então eu acho que tendo essa campanha de conscientização para proteger os rios, ele começa no dia a dia, né, no descarte irregular do lixo. A ideia dessa campanha de conscientização é fazer com que, ao passar pela rua, os moradores entendam que aquilo que é descartado naquela boca de lobo que está com a pintura tem seu deságue em um dos córregos da cidade. Uma solução simples que pode fazer com que o munícipe repense sua atitude. Nós temos caminhos que chegam até o córrego Senhorinha. Vamos dar aqui um exemplo, né? Então, aqueles bueiros que estão ao entorno ali, que vão ter o deságue ali no Senhorinha, ele pode ser ali pintado pela prefeitura, né? No formato que a prefeitura identificar, a Secretaria de Manutenção identificar que seja o ideal, né? Para poder conscientizar, para poder uma forma de campanha. Você está andando na rua, né? Você está pisando ali, você está vendo o que está na sua frente e automaticamente é uma campanha barata, né? Para que uma campanha de conscientização barata para que as pessoas não venham ali descartar uma garrafinha de água, um saquinho plástico, algo que vai de encontro através do bueiro e vai desaguar lá no córrego Senhorinha, por exemplo. E trabalhar essa conscientização ambiental dentro da cidade pode prevenir diversos problemas relacionados ao descarte irregular de lixo e como essa situação afeta os bueiros e, consequentemente, os rios da cidade. O lixo que se acumula nas bocas de lobo também causa entupimentos da rede de esgoto e enchentes. O descarte incorreto dos resíduos nas ruas, ele vai diretamente para o bueiro e, consequentemente, quando a gente descarta erroneamente, ele vai para o rio e polui, né? E não só, né, polui os rios, as ruas, e isso pode estar acumulado dentro dos bueiros, pode também atrair animais peçonhentos. Ainda de acordo com a gestora ambiental, projetos como o Rio Começa Aqui ajudam os moradores a desenvolver consciência sustentável para as atividades diárias. Atitudes simples dentro de casa e nas ruas já ajudam a diminuir o impacto no meio ambiente. Separe na sua casa 2 coletores, o orgânico, né, resto de comida, às vezes uma embalagem que não é reciclável e um outro coletor que é reciclável. Às vezes pode até ser um maior, que a gente gera muito resíduo. Então essa também é uma outra dica. Tente-se na sua rotina gerar menos resíduos, levar sacolas, né, reutilizáveis, garrafinhas, né, plástico ou o que for com o seu personagem preferido. Então utilize de formas criativas para não gerar mais resíduos, né? Então, às vezes, já vi situação de levar caixa para comprar sapato ou deixar até a caixa de sapato na própria loja, que ela já tem uma logística reversa desse item, né, que é o papelão. Então, são situações que você puder evitar de levar resíduo para casa, deixar na fonte onde você comprou, é também uma grande dica.
E quem sabe sobre a importância da educação ambiental no descarte de lixo é o Osmar. Ele é uma das principais vozes da Zona Leste na hora de cobrar os moradores para manterem os espaços públicos limpos e bem cuidados. Eu acho que a população tem que ser conscientizada, tem que fazer o certo mesmo, a população precisa ser educada. Segundo o vereador, a participação da comunidade é um dos pontos cruciais do projeto. Para o parlamentar, o trabalho de conscientização só acontece se for realizado em conjunto com o poder público. O terceiro setor é importante nesse ponto, né? E também as instituições, as escolas, né, que possam ali estar orientando os alunos, né, as pessoas que podem ser voluntários também, né, em uma ação até em conjunta com a prefeitura, para poder sinalizar aí essa questão de proteger, né, os rios e proteger sempre o meio ambiente. E o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Corém-SP, recebeu a medalha Mérito da Saúde da Câmara Municipal. A instituição foi homenageada com a honraria por seus relevantes serviços em prol da saúde em São José dos Campos. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o Corém, foi condecorado com a Medalha de Mérito da Saúde. A honraria é concedida pelo Poder Legislativo a pessoas, profissionais ou entidades da área da saúde que tenham exercido trabalhos de destaque e relevância para a cidade. O reconhecimento foi proposto pelo vereador Cláudio Apolinário como forma de enaltecer uma história de 5 décadas da instituição na garantia de direitos e valorização da enfermagem. A área da saúde é fundamental para a nossa sociedade, né? Toda pessoa, quando precisa de um profissional de saúde, vai buscar um hospital e ali vai encontrar os médicos, os enfermeiros e assim por diante. E hoje foi uma homenagem singela que nós fizemos ao Corém São Paulo, que é o Conselho Regional de Enfermagem e que certamente muito merecido. São 50 anos do Corém e a gente aqui fez um pacto de mais 50 anos, trabalhando em conjunto com o Corém, trabalhando junto com os enfermeiros para promover saúde pública para aqueles que precisam. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo é uma ramificação do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. A instituição tem como foco a fiscalização e a regulação dos profissionais de enfermagem, para garantir o cumprimento legal da profissão e a responsabilidade do cuidado à saúde. Presente na solenidade, o secretário da Saúde, Jorge Zenha, enalteceu o papel do Corém na representação da categoria. No momento em que nós travamos diversas adversidades, sejam elas pandemias, epidemias ou simplesmente o nosso dia a dia, que tanto exige esse acolhimento de saúde, é sempre a porta de entrada na enfermagem. É lá onde tudo começa e é ali onde nós fazemos nosso primeiro atendimento, aquela escuta inicial, o acolhimento, a triagem, o apoio aos médicos, o apoio à gestão de qualquer instituição em equipamentos de saúde, e é nesse momento que a gente pode fazer essa pequena e justa homenagem, do qual eu tenho a honra de estar participando hoje e de poder fazer esse cumprimento a todos vocês. Além de Jorge Zenha e Cláudio Apolinário, compôs a mesa diretora a conselheira regional do Corém São Paulo do Vale do Paraíba, Nathalie Petro. Profissionais da área e representantes de classe também estiveram no evento, assim como o vereador Sidney Campos. Já no momento simbólico da solenidade, a medalha de mérito foi entregue em mãos a Natália Petri. Um reconhecimento honroso e importante para a instituição, como ressaltou a profissional. Essa honraria de hoje, concedida a nós, Corém São Paulo, representa um grande marco. Um marco de confiança entre a nossa cidade aqui de São José dos Campos e toda a representação do nosso conselho perante os profissionais aqui presentes. Então é um momento de muita emoção, um momento de muito carinho, um momento que a gente possa entregar o nosso melhor para os profissionais e mostrar a potência que nós somos enquanto enfermagem. Durante o evento, outros profissionais da categoria que atuam em São José e no Vale do Paraíba ainda receberam diplomas de mérito em reconhecimento aos trabalhos prestados para a saúde da região. Um ato de gratidão em nome do Legislativo de São José, que se estende a todos os enfermeiros do país. Para nós receber essa honraria, assim como para mim, qual representa o nosso conselho, o nosso plenário dessa gestão 2024-2026, é um momento de muita emoção. Receber o reconhecimento de toda a sociedade, o reconhecimento dessa casa legislativa, a qual mostra
o quanto nós profissionais, né, estamos aí fazendo a diferença todos os dias na vida de muitos pacientes. Então é um momento de muito carinho, mas um momento de muito coração pulsante em receber essa homenagem nessa data de hoje. Vamos para a nossa primeira pausa. Na volta a gente fala sobre o projeto de lei aprovado na Câmara que cria o programa Líder do Futuro nas escolas municipais. Não sai daí! Estamos de volta! Vamos conferir os destaques de mais uma sessão que contou com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público em plenário. Entre os mais de 250 documentos para análise na 60ª sessão do ano, os vereadores apreciaram diversos requerimentos, indicações e moções. Só as indicações somam mais de 180 pedidos, a maior parte referente a ações de manutenção pública na cidade, como limpeza urbana, troca de grama em praças da região central, reforma em quadra poliesportiva, implantação de semáforo e até mesmo a construção de um novo PEV na região oeste. Quanto aos requerimentos, estavam pedidos de informação em diversas áreas, como meio ambiente, educação, mobilidade urbana, causa animal, além de cobranças para maior transparência nos atos dos conselhos municipais. Outro requerimento solicitava a criação da Frente Parlamentar de Proteção e Defesa do Consumidor. O grupo será formado pelos parlamentares Sena, Sérgio Camargo, Lino Bispo e Sidney Campos. Durante os trabalhos em plenário, também foi anunciada a composição de outra frente, a Frente Parlamentar do bairro Urbanova. Os vereadores indicados foram Sidney Campos, Sena, Renato Santiago, Zé Luiz, Milton Vieira Filho, Amélia Naomi e Gilson Campos. A sessão contou ainda com pinga-fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público. O primeiro orador, o vereador Tomás Henrique, defendeu a prerrogativa dos parlamentares de cobrar transparência do poder público. O vereador apontou denúncias em um concurso da cidade e a indicação de cargos comissionados. No tema da inclusão, o vereador Sena, por meio de um vídeo exibido em plenário, anunciou a conquista de emendas parlamentares que serão destinadas ao Gaia, entidade que acolhe crianças autistas da cidade. Serão cerca de R$500 mil entre verbas estaduais e federais para a instalação de placas fotovoltaicas e a manutenção de projetos sociais. Outra entidade de São José que será beneficiada com emendas, segundo o parlamentar, é o Hospital Pio XII. Também durante o pinga-fogo, a vereadora Amélia Naomi criticou o que chamou de falso moralismo na gestão pública e voltou a lamentar o adiamento da FLIM, Festa Litero-Musical de São José, após o veto à participação da jornalista Miri Lacombe. Outra parlamentar a fazer uso da tribuna foi Juliana Fraga. A vereadora mencionou a comemoração do Dia do Servidor Público e defendeu pautas como aumento salarial, plano de carreira, aprimoramento e melhores condições de trabalho para a categoria. Segundo a parlamentar, é preciso mais atenção do poder público a essas demandas. Já no tema meio ambiente, o vereador Lino Bispo apresentou, por meio de um vídeo exibido em plenário, denúncias de despejo irregular de esgoto no rio Lambari. O parlamentar cobrou ações efetivas da Sabesp e anunciou que irá procurar as autoridades responsáveis, incluindo o Ministério Público. E o esporte foi o assunto abordado pelo vereador Marcão da Academia, que parabenizou atletas da cidade pela conquista e participação em competições de jiu-jitsu, crossfit e powerlifting. Defendendo a prestação de contas e a transparência nos atos do poder público, o vereador Sérgio Camargo cobrou integridade e ética nas nomeações e convocações dos servidores municipais e concursos e cargos comissionados. O assunto foi tema de um requerimento apresentado por ele e aprovado em plenário.
Também em busca por mais transparência e gestão responsável dos recursos públicos, o vereador Fernando Petiti enalteceu o papel dos vereadores de fiscalizar os atos do Executivo. Petiti também cobrou a participação de psicólogos nas redes de apoio social que atuam com moradores em situação de rua e maior atuação da Secretaria de Mobilidade para evitar acidentes de trânsito na cidade. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. E os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar, dentro dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, um programa de reintegração ao mercado de trabalho para pessoas em processo de reabilitação, recuperação de dependência química e uso de substâncias psicoativas. A ideia é promover a reinserção social de pessoas em tratamento, além de contribuir para a redução de recaídas por meio de oportunidades de emprego e geração de renda. Ter uma nova chance no mercado de trabalho após passar por um processo de reabilitação não é fácil. E o Valdir sabe muito bem. O vício na bebida, que começou ainda na adolescência, o fez perder o emprego e também o contato com a família. Com 18 anos eu fui trabalhar numa fábrica e nessa fábrica eu entrei como desenhista, comecei a trabalhar, ganhar o meu dinheiro. E aí, quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu gastava, mais eu ia aumentando a progressão da doença, né, porque é uma doença progressiva. E até chegar num ponto que eu cheguei numa posição ótima dentro da empresa como projetista, só que a doença já estava bem gritante, né? E aí eu acabei sendo mandado embora por causa do uso. E aí foi a decadência. Por quê? Porque eu me sentia mal, porque eu tinha tudo para dar certo, tinha uma profissão boa, ganhava super bem, mas eu não conseguia me manter. Pensando nessa realidade, um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, quer criar um programa de reinserção ao mercado de trabalho para dependentes químicos vinculado aos CAPs da cidade. Segundo o vereador, o projeto serve de incentivo à capacitação, auxiliando diretamente na busca de um novo emprego. O objetivo desse projeto, é colocar essas pessoas, nos CAPs que temos aqui na nossa cidade, colocar essas pessoas que estão vulneráveis no mercado de trabalho. Muitos acabam se tratando, se cuidando, só que não tem um rumo, ele ainda não sabe qual que vai ser o destino. Então o pensamento com várias vagas de trabalho que a gente tem na nossa cidade, até no PAT, é colocar essas pessoas no mercado de trabalho para ele estar trabalhando aqui na nossa cidade. O projeto também prevê ações como a criação de oficinas de capacitação profissional, oferta de cursos técnicos e profissionalizantes, além do estabelecimento de parcerias com empresas para estágios, programas de jovem aprendiz e contratações formais. Para a coordenadora de saúde mental do CAPS, essas ações são fundamentais para o tratamento da dependência química e podem ser um diferencial na busca do mercado de trabalho. É muito importante a gente entender que a dependência química ou outro transtorno mental, ela, uma vez estabilizada, esse paciente, ele pode ser reinserido na sociedade, Ele pode voltar a ter sonhos, a trabalhar, a estudar, a se dedicar a um esporte, a se dedicar a uma atividade de lazer dentro do convívio, dentro da sociedade. E tendo projeto de leis que incentivem e facilitem isso, é um ganho muito importante para toda a sociedade, não só para o paciente, como também para toda a sociedade. E foi após reconhecer que estava doente e contar com apoio especializado que o Valdir conseguiu mudar a realidade. Hoje é técnico de enfermagem em um hospital psiquiátrico da cidade e ajuda na reabilitação de pessoas que passam pela mesma situação. O propósito do trabalho lá hoje é fazer um trabalho de conscientização, dar ferramentas para ele permanecer fora da clínica sem o uso e aprender com a vida. A maioria das vezes precisa conscientizar ele que ele é capaz e que ele pode viver aqui fora sem o uso. É como se ele renascesse
O tratamento nada mais é do que a pessoa ter um despertar de renascimento. E aí ela inicia uma nova vida. Segundo o vereador Fabião, a expectativa do projeto é que mais pessoas possam alcançar vitórias como a do Valdir, superar a dependência e contribuir com a sociedade a partir de uma oportunidade digna de emprego. Eu visito, né, várias clínicas, até os CAPs mesmo, e a gente vê a grande dificuldade, né? A pessoa acaba fazendo o tratamento, mas não tem um abraço, né? Ele acaba ficando perdido. Então, eu acho que o objetivo disso mesmo é colocar ele no mercado do trabalho para que ele não volte de novo para o mundo, né, das drogas ou da bebida, para ele ter alguma coisa na cabeça para ele desenvolver pelo trabalho. A Lei de Aprendizagem completou 25 anos em 2025. De lá para cá, o número de jovens no mercado de trabalho por meio da aprendizagem profissional tem crescido. Em março deste ano, foi registrada a maior quantidade de contratos no modelo Jovem Aprendiz desde que a lei entrou em vigor. Chegou a quase 650 mil. Os dados são do CAGED de março, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2025, a Lei da Aprendizagem completa 25 anos. A legislação já abriu as portas do mercado de trabalho para mais de 660 mil jovens com carteira assinada. Uma chance que transformou a vida de Cauã. Ele entrou na empresa onde trabalha aos 16 anos e hoje, aos 20, é arquiteto de tecnologia. Várias outras pessoas que eu tive como apoio aqui me deixaram mais confortáveis para isso, né? Então eu me sentia meio que em casa também, em conjunto com eles, né? Eu sabia que eu estava aprendendo ainda, que um dia eu poderia chegar, né, em um nível maior, então eu estive totalmente aberto com isso e, vamos dizer assim, acabei me desenvolvendo muito bem aqui dentro. A lei determina que as empresas possam contratar jovens de 14 a 24 anos como aprendizes, com direito à carteira assinada e jornada reduzida. Na prática, o programa ajuda o jovem aprendiz a dar o primeiro passo e, ao mesmo tempo, formar profissionais alinhados aos valores das organizações. Para nós é muito importante que tenhamos pessoas conectadas à nossa cultura. Então, quando nós trazemos pessoas em início de formação, ou às vezes sem nenhuma experiência, nós temos a possibilidade de capacitá-las de acordo com aquilo que a gente entende como valor também. Além de, claro, capacitá-las em determinadas skills, habilidades que são diferenciadas e difíceis de buscar no mercado. O programa de aprendizagem é um ciclo positivo. Além da experiência prática na empresa, o jovem tem acesso a cursos de formação, garantindo o desenvolvimento de habilidades técnicas e também de competências socioemocionais, o que contribui para o aumento da permanência no mercado de trabalho. É tanto que nós atualizamos as nossas trilhas de desenvolvimento também anualmente, de acordo com aquilo que o mercado procura, porque nós formamos pessoas aqui dentro, mas também temos um cunho social muito grande. Quanto mais preparados nossos profissionais estiverem, melhor ainda é para a empresa. Então, nós mantemos sempre atualizados tanto as nossas trilhas quanto quem são os mentores para as habilidades técnicas e também comportamentais. Mas apesar dos benefícios, o potencial da lei ainda não é totalmente alcançado. A legislação exige que empresas de médio e grande porte contratem de 5% a 15% de aprendizes. Se a cota fosse cumprida, o Brasil poderia ter mais de 1,5 milhão de jovens empregados. A empresa ela deve ter esse controle, deve observar esse percentual de contratação de jovens aprendizes e também por departamento. Então, conforme a quantidade de empregados em determinado departamento, é também obrigado a ter esse jovem aprendiz ali naquele local de trabalho. A não observância dessa cota, ela pode ter problemas para a empresa, né? Que tipo de problema? Primeiro, os atos fiscalizatórios do Ministério do Trabalho e Emprego e que pode gerar multas aí pelo não cumprimento da cota. Para ampliar o alcance da lei, o poder público também precisa agir. O vereador Renato Santiago destaca programas municipais que capacitam e conectam os jovens ao mercado, como a Fundas, o Primeiro Emprego e projetos de lei aprovados pela Câmara, como Empresa Amiga da Juventude. A lei da aprendizagem ela é um marco,
né, para todos, né, mas também a prefeitura ela tem grandes projetos, né, seja no CEPAS, seja na Fundas, né, o primeiro emprego, os cursos técnicos, as capacitações, para que o mercado de trabalho ele possa também buscar jovens com uma formação especializada. Então, é extremamente importante essas iniciativas, tanto da Câmara, através dos projetos de lei, dos trabalhos em conjunto, seja com as escolas, faculdades, a própria prefeitura, mas também o Executivo proporcionando capacitação e interação para esses jovens. Para quem viveu a transformação na prática, como o Cauã, que conhecemos no começo da reportagem, o recado é claro: investir nos jovens é o caminho certo. Eu acho que a gente está em constante aprendizado. Quando a gente mentora uma pessoa ou tem ela como nosso mentorado, a gente também aprende com ela. Então a minha ideia, né, o que eu sempre tento trazer, até a ideia nossa da DataSide em si, é sempre trazer o que a gente aprendeu, como a gente aprendeu, a nossa base de conhecimento, para que ela aprenda também. Criar líderes para o futuro é um desafio para familiares, gestores e educadores. E a escola tem papel essencial nesta formação. Na rede municipal de São José dos Campos, este trabalho ganhará novas possibilidades com a aprovação de um projeto de lei na Câmara que cria o programa Líder do Futuro. Transformar jovens estudantes em líderes. Esta é a proposta de um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Rogério Dacazem, que vai criar nas escolas da rede municipal de ensino o programa Líder do Futuro. De acordo com o projeto, as escolas poderão incentivar a formação de jovens líderes por meio da educação socioemocional e atividades que estimulem a inovação. A nossa equipe foi até esta escola privada de São José para mostrar um exemplo prático de um programa focado no desenvolvimento de líderes. Aqui nós temos um programa chamado Inteligências Criativas, que é uma incubadora de projetos, muitos deles com característica empreendedora. Então nós temos 6 projetos aqui, que é um de aeromodelismo, o Ventos Empreendedores, que a gente constrói veleiros, Fórmula 1 School, Games for Life, Linhas do Vale, e o Ação Jovem, que é uma ação de voluntariado que nós temos aqui. Então essa incubadora, ela abriga esses diferentes projetos, no qual a gente trabalha inúmeras habilidades relevantes para o século XXI. Um dos diferenciais dos projetos de liderança aqui é a integração de alunos de vários anos. Os mais experientes compartilham conhecimentos com os mais novos, o que gera muitas práticas de comunicação e habilidades de trabalho em equipe. O Pedro é aluno do 9º ano do ensino fundamental e está no projeto há 4 anos. Na construção deste barco, ele acompanhou todas as etapas, desde o protótipo no papel até os testes na represa, como a gente vê nestas imagens enviadas pela equipe. Me sinto muito realizado em ver como que esse projeto se tornou, no que esse projeto se tornou, enquanto a gente está envolvida nele, em como foi o processo total desde o início para aprender a usar as ferramentas, entender como funcionava o primeiro projeto, o nosso primeiro modelo, que era um modelo de barco mais simples, que é o PD Racer, até chegar nesse modelo um pouco mais complexo com bico, que é o Spindrift 10. Os nossos alunos mais experientes do projeto, que têm uma bagagem, tem um diferencial extremamente gigante em relação à postura, comunicação. Nesse projeto, eles também são estimulados a correr atrás de recursos, correr atrás de parcerias, fazer desenvolvimento social e ambiental. Então, eles não somente carregam essa bagagem técnica, mas também uma responsabilidade social. A Beatriz tem 13 anos, também participa do projeto do barco e está envolvida com o aeromodelismo. As lições de física e matemática integram as atividades práticas com o uso da madeira, isopor e circuitos de energia. A aluna do 8º ano está contando os dias para ver o seu modelo de aeronave levantar voo. Na semana que vem eu vou lançar ele pela primeira vez e eu tô torcendo muito para que ele não caia. Porque 6 meses de projeto para ele cair ia ser triste, mas a experiência só por si já vale muito a pena. A partir do projeto de lei aprovado na Câmara, o programa Líder do Futuro poderá ser implementado pelos gestores em projetos escolares e em atividades práticas de diversas frentes. A expectativa é descobrir talentos e habilidades nos alunos a partir da gestão das emoções e motivação, e de exercícios que deverão contar com escuta ativa, resolução de problemas e inovação.
Isso é fundamental, considerando que São José é considerada uma cidade inteligente, que investe muito na indústria e também nas empresas, né, nas startups, como o Parque Tecnológico, por exemplo. Desenvolver isso desde a infância vai fomentar ainda mais o empreendedorismo na cidade, a inovação da cidade, e no futuro nós teremos profissionais cada vez mais capacitados aqui na nossa região. Último intervalo por aqui. No próximo bloco falamos sobre a entrega de um UBS na Zona Sul de São José. Volto já. Voltamos com Semana Legislativa. Os serviços de manutenção da cidade agora contam com a ajuda da inteligência artificial para monitorar situações do dia a dia e auxiliar nos cuidados com a zeladoria urbana. Através de câmeras instaladas em caminhões da coleta seletiva, a tecnologia é capaz de identificar, em tempo real, cerca de 30 tipos de ocorrências, como mato alto, pichação, descarte irregular de entulhos, rachaduras no asfalto e até lâmpadas queimadas. O uso da inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. Além de auxiliar em diversas tarefas, ela já tem transformado a forma como o poder público cuida da cidade. Aqui em São José dos Campos, a tecnologia está sendo usada para monitorar o ambiente urbano e apoiar ações de manutenção. A inteligência artificial, nesse caso, vai ser através de uma câmera de 360 graus de alta definição, que vai rodar 100% da cidade. Ela filma, ela tira uma foto de alta definição, ela registra isso e manda para a secretaria. Quando ela manda para a secretaria, além da imagem que ela coletou, a pessoa vê o tamanho do buraco, o tamanho do problema que é, já está georreferenciado aonde é, exatamente aonde é. Então, não precisa mais o fiscal ir lá antes. O sistema é capaz de identificar em tempo real mais de 30 tipos de ocorrências. Para isso, câmeras foram instaladas em 2 caminhões da coleta seletiva, que percorrem diariamente todos os bairros da cidade. As imagens captadas pelos caminhões são analisadas pela inteligência artificial, que aponta as falhas e gera relatórios. Cada ocorrência tem um número de identificação que é encaminhado à secretaria responsável para a solução do problema. O objetivo é acelerar a detecção de problemas e reduzir a dependência de vistorias manuais. Isso permite à prefeitura economizar recursos, ganhar tempo e agir com mais eficiência. Você consegue reduzir custos de equipes que, por exemplo, o cidadão não necessariamente vai precisar ligar mais para identificar aquele problema, né? O caminhão passando na rua dele, identificando isso, automaticamente a equipe já vai estar avisada. Você também não precisa enviar uma equipe prévia para verificar se aquele problema de fato existe, né? Então você tem essa economia também. Você economiza também nas equipes que ficam necessariamente circulando falsos positivos, né? Alguém que falou, tem um problema aqui na fiação aqui, mas aí a poda já foi feita, depois perde-se viagem também. A solução foi desenvolvida pela empresa Erione, em parceria com uma startup do PIT, o Parque de Inovação Tecnológica de São José. Tudo isso é possível graças à Lei de Inovação. É uma ferramenta muito importante para São José, porque a gente não precisa comprar o produto. A gente testa antes a tecnologia, ou o software, ou o equipamento, e vê se adapta a São José. A partir daí, gostei desse... Aí sim, faça uma licitação em cima do que a gente viu que é importante, viu que deu resultado. A Câmara Municipal de São José dos Campos acompanha de perto a aplicação da inteligência artificial nos serviços públicos. Para o vereador Carlos Abranches, o uso correto dessa ferramenta torna a gestão mais ágil, eficiente e conectada às necessidades do município. Acredito que é uma iniciativa extremamente interessante, já que nós estamos pensando na São José de até 2050, né? Que é essa frente que nos permite vislumbrar uma cidade para daqui a 25 anos. É o que a gente deseja, começando agora com o uso correto da inteligência artificial. O vereador destacou ainda a importância das parcerias com startups. O apoio no desenvolvimento de inovações é um diferencial para a gestão pública e resulta na melhoria da qualidade de vida. Acredito que essa parceria, sobretudo porque não gera custo
para os cofres públicos, acaba sendo algo, nesse momento, muito interessante para que a cidade se aproveite. Esse conceito de inovação é muito interessante, né? Então, acredito que nós estamos atentos a isso, aquilo que for bom para a cidade. E eu conheço as pessoas da empresa no Parque Tecnológico, são muito inteligentes e estão entregando esse produto através do uso correto da inteligência artificial. Todos podemos sair ganhando com isso. Notícia boa para quem utiliza o sistema público de saúde na nossa cidade. A UBS Resolve do bairro Colonial, na zona sul de São José, foi entregue para a população após passar por obras de revitalização. Entre as principais melhorias estão a criação de 3 novos consultórios, totalizando 11 na unidade. A UBS Resolve do bairro Colonial está de cara nova. Após a reforma, a unidade foi ampliada e modernizada. Além da presença de diversas autoridades, a cerimônia de entrega contou com um convidado especial, o ex-prefeito Joaquim Bevilacqua, responsável pela construção do prédio original ainda na década de 1980. Uma ampliação, modernização, mudança principalmente em alguns atendimentos, separando a farmácia da espera da recepção principal. Isso a gente consegue facilitar e melhorar o atendimento das pessoas, agilizar também, criação de novas salas, aumento de consultórios. Com a obra, a UBS passou a ter 11 consultórios, incluindo ginecologia, odontologia e enfermagem. A farmácia também foi reformada. O local ainda ganhou uma sala multiuso, com atendimento nas áreas de fisioterapia e nutrição. A expectativa é reduzir filas e ampliar o atendimento. Um novo modelo que traz mais fluidez na unidade. Ou seja, desde a entrada, você já tem uma separação do totem na parte externa, para não confrontar com a recepção, a própria farmácia também, numa área externa, climatização de todos os ambientes, toda a questão tecnológica que a gente pôde trazer para a unidade, também para melhora dos fluxos e também a parte de ampliação dessa unidade. Ela recebeu uma sala e-multi, que é um conceito de trazer especialidades para a unidade, como a parte de fisioterapia e nutrição, e também novos consultórios, onde a gente consegue ampliar a nossa capacidade de atendimento e também diminuir os tempos de espera aqui dessa unidade. A reforma foi executada pela Urban e durou 6 meses. Os vereadores Marcão da Academia e Lino Bispo marcaram presença na solenidade e acompanharam as obras. Segundo os parlamentares, mesmo com a inauguração do espaço, o trabalho de fiscalização continua para garantir qualidade no atendimento à população. A solicitação da reforma, da ampliação, da melhoria do serviço, chegava muito no nosso gabinete. Nós fizemos até o secretário de saúde, o Jorge Zenha, acompanhamos toda a reforma, vindo em loco aqui, e agora a entrega. Então, você poder acompanhar, ver o pedido da comunidade, a gente levar as demandas em loco, o que está precisando nessa unidade para a secretaria realizar, e você vê aqui o serviço sendo realizado, isso para a gente traz uma felicidade muito grande e mostra que o poder público tem um olhar carinhoso pela população e também o acolhimento da Câmara através dos pedidos de indicação, requerimentos, entre outros. A comunidade sempre reclamou que era muito tumultuado, muito junto as coisas, os funcionários também reclamavam, apertado para tudo, não é? E a gente vem conversando com o Poder Executivo, com o prefeito Anderson, para que pudesse fazer o melhoramento aqui. Foi realmente mudado drasticamente aqui, você pode perceber. Fomos ver o interno aqui da unidade, muito bem distribuído agora, tá certo? Então, isso foi realmente um pedido da comunidade que hoje está sendo atendido. Os vereadores ainda defenderam a importância dos parlamentares realizarem visitas periódicas nas UBSs e colher as demandas dos profissionais e moradores. Semanalmente nós estamos passando em cada UBS, acompanhando o serviço, vendo as necessidades, conversando com o munícipe, Também temos a participação junto do Comus, do CGU, que traz muita informação do o que a gente pode fazer para melhorar cada unidade básica de saúde, ou UPA, ou o próprio hospital. Então a gente gosta muito de estar presente. Eu tenho o hábito, de passar pelas unidades pelo menos de 15 em 15 dias, tá? Então, aqui certamente daqui uns 15 ou 20 dias eu estarei passando por aqui para ver se está tudo certo. E é o meu trabalho, tá certo? Fiscalizar, porque o povo me cobra isso e eu tenho que devolver isso para a população. Ainda segundo o Legislativo, novo prédio da UBS amplia os serviços de saúde oferecidos à população do bairro e de outras regiões
E tão importante quanto reforçar o atendimento é garantir a qualidade no acesso à saúde. Você ampliou a quantidade de salas, trouxe um ambiente que está qualificado, profissionais mais satisfeitos para prestar o serviço. E a gestão, que a gente confia muito na gestão, que tem dado muito assim, força para que a saúde possa realmente prestar um serviço de qualidade a todo o município. Todas as salas hoje climatizadas, tá certo? Vai trazer para o paciente que tem lá um consultório com ar-condicionado, vai ser, não é, para ele muito bem, para a população aqui que do dia a dia, né? Aqui na sala de acolhimento, tudo assim bem aconchegante. Então esse é os resultados que essa unidade está trazendo para a comunidade. Ainda no assunto saúde, em setembro deste ano foi realizada a primeira coleta de membrana amniótica no Hospital Municipal de São José dos Campos. O trabalho é feito em parceria com pesquisadores da Universidade do Vale do Paraíba. Uma iniciativa que reforça o papel do município como referência em saúde e inovação. A membrana amniótica é um tecido que está na parte interna da placenta e pode ser usada em tratamentos que aceleram a cicatrização, como em lesões de queimaduras e feridas crônicas em pacientes de diabetes. Pesquisadores do Brasil e do mundo estão de olho neste material. Os cientistas observam um alto impacto do uso da membrana amniótica na redução de infecções e dores. Em São José dos Campos, no Hospital Municipal, foram iniciadas as coletas de placentas doadas para as pesquisas na Univap. A gente cede para eles o campo de pesquisa, né? A realização, eles podem vir até a nossa instituição realizar a pesquisa, tá? A gente atua também organizando as datas de coleta, então quais datas serão coletados esses materiais. A gente fornece os equipamentos de proteção individual que são utilizados ali no manuseio do material biológico, além também de garantir com que o termo de consentimento livre e esclarecido seja aplicado para as nossas gestantes. 2 vezes por semana, os pesquisadores vão ao Hospital Municipal para convidar as mães para participarem da doação da placenta. A coleta da membrana amniótica é feita durante o parto, depois do nascimento do bebê. Após a coleta, os materiais são trazidos aqui para o Laboratório de Histologia e Terapia Regenerativa da Univap. Aqui, os professores e alunos da graduação, do mestrado e do doutorado desenvolvem pesquisas com foco na aplicação da membrana amniótica na saúde. A biomédica Gabriela é uma das pesquisadoras que vai semanalmente ao hospital conversar com as mamães e explicar a importância da doação da placenta para a ciência. Eu converso, explico um pouquinho sobre a linha de pesquisa, sobre os benefícios da membrana amniótica e um pouquinho do que a gente faz aqui dentro do laboratório também. E logo após também, quando a gente tem a saída dessa paciente que vai para o leito, né, para o quarto mesmo após o parto, a gente entrega o certificado em nome da equipe inteira do laboratório, agradecendo por esse ato tão generoso e tão importante que é a doação da membrana amniótica. Na universidade, as membranas doadas passam por várias etapas de processamento e preservação para a aplicação em pesquisas com animais, seguindo as normas éticas estabelecidas. Dentre as descobertas, a professora coordenadora fala dos impactos positivos do uso da membrana amniótica no tratamento de doenças no fígado. A fibrose hepática, quando não tratada, ela evolui para a cirrose hepática e aí nós temos como opção ainda o transplante do fígado. Então, nós fizemos um trabalho onde nós induzimos essa lesão no fígado dos ratos e, posteriormente, aplicamos a membrana amniótica ao redor desse fígado, aguardamos 2 semanas, 4 semanas e 6 semanas, e aí o resultado foi que a membrana amniótica, ela reduziu a progressão da fibrose hepática para a cirrose hepática. Né? E depois a gente estudou um pouco mais a fundo sobre os mecanismos de ação e verificamos que ela tem aí uma propriedade anti-inflamatória e uma propriedade antifibrótica. A parceria entre o Hospital Municipal e a Univap é um exemplo da prática de inovação a partir da união entre gestão pública e educação. Na Câmara Municipal, este também é um dos assuntos discutidos pela Frente Parlamentar São José 2050, que desenvolve projetos para o futuro do município. Convênios como esse, envolvendo hospitais, universidades,
Isso gera conhecimento, troca de experiências e consolida cada vez mais São José dos Campos como a cidade inteligente. Então, a gente desenvolver frentes de trabalho como São José 2050, a gente fomenta, compartilha esses conhecimentos e a gente avança, chegando com tranquilidade em 2050, garantindo principalmente a qualidade de vida das pessoas. No Brasil, este ano, pela primeira vez, a membrana amniótica foi incluída no regulamento técnico do SNT, o Sistema Nacional de Transplantes. No mês de junho, o procedimento foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Agora está em fase de implantação, com o prazo de 6 meses para a oferta ser efetivada pelo Sistema Único de Saúde. Vai auxiliar bastante o uso rotineiro, da membrana amniótica, inicialmente para queimados, mas com esse regulamento técnico, com a continuação das pesquisas, vai levar posteriormente ao uso rotineiro também nessas outras áreas, como ginecologia, a própria odontologia, então também auxiliando ali em reparo de alguma área da cavidade oral. E assim terminamos o Semana Legislativa de hoje. Obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever alguma reportagem do programa de hoje, é só acessar o nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Um ótimo fim de semana para você e eu te espero aqui no próximo sábado. Até lá!